Tá certo. Agora, um assunto que envolve muito a preparação física, você, enfim, toda a comissão técnica, grama sintética ou natural? Eu acho uma loucura. Esse também é um tema de churrasco, né? De É, conversa. Eu acredito o seguinte, Vanderlei. ah, Qualquer jogo que você entra, você tem que ter uma isonomia, né? Então, as equipes têm que entrar com as mesmas condições. Então, eu acredito que o campeonato deveria ser todo em grama natural ou todo em grama sintética. Ou é um, ou é outro. Porque a equipe que está acostumada a jogar na grama sintética vai ter certa vantagem, né? Porque está mais acostumada, porque está mais habituada. É a mesma coisa quando nós conversamos sobre altitude. Poxa, a Bolívia leva vantagem. Você vai jogar 3.600, agora 4.000 e pouco. Eles estão mandando os jogos deles da Bolívia num estádio que é ao lado do aeroporto. Quer dizer, é um crime, na minha visão, isso é um crime, né? Porque a equipe que vai jogar contra eles lá não está habituada, não está aclimatada àquela altitude, aquela situação totalmente adversa. E você é obrigado a jogar lá, né? Então a equipe da casa leva vantagem. Ah, mas o Brasil vai lá e ganha. A última vez que você foi lá, você foi e ganhou. Vai acontecer, porque a qualidade técnica dos nossos jogadores é superior à qualidade técnica dos jogadores bolivianos. Mas se você vê a situação que o atleta sai quando acaba o jogo, você se preocupa. Não é que vai levar o atleta a óbito, não é isso. Quem tem chance de uma intercorrência mais séria são aqueles que têm anemia falciforme, que no mundo do futebol são pouquíssimos, acredito eu. Né, nós tínhamos o caso do Alan, lá no Flamengo, que tem anemia, indícios, traços de anemia falciforme, e nós não arriscamos levá-lo à Bolívia, né? Mas são situações adversas. Você perde, aí eu chamo de doping ambiental, né? A equipe da casa leva a vantagem contra a equipe adversária por ter um doping ambiental, porque tem uma vantagem em relação a estar aclimatada àquela altitude. E é, não tão proporcionalmente, mas o campo sintético, quem joga lá sempre, quem está habituado, ou não posso falar aclimatado porque não é clima, mas está acostumado a jogar com aquela superfície sintética, vai levar vantagem àqueles que não estão. certo, mas bom, deixa eu tentar, né, equacionar aqui. Esses clubes eles levam vantagem porque de repente não treinam, mas treinam no CT que tem grama sintética, né? E vai para o estádio, que é o caso do Palmeiras, e aí tudo ok, né? Não tem nenhum problema porque não sente, o adversário sente. Mas entre sintética e natural, você, como preparador físico, ainda assina como natural, é isso? Sem dúvida. Eu prefiro o natural. E Eu isso, prefiro o natural. e isso A Holanda aboliu o sintético do seu campeonato. Ela deu, se não me engano, 2 ou 3 anos para as equipes que tinham gramado sintético trocarem por natural. E qual seria esse trabalho de grama natural com tantos jogos, né? A gente já falou de calendário, que tem os clubes brasileiros. Como que seria esse trabalho? Aí vem a discussão, mais uma vez, né? Morumbi, está sempre bom. Arena Corinthians, está sempre bom. Beira-Rio, sempre bom. Uma equipe só mandando o jogo. Maracanã, aí é um problema. Porque você tem duas equipes mandando o jogo lá. Como acontece no San Siro, na Itália. Por vezes o San Siro não está tão bom. Por quê? Porque tem Inter e Milan jogando lá. Não acontece o que acontece no Maracanã. Para mim, ainda, para mim, uma opinião particular, a manutenção desses campos não é feito da maneira que deveria ser feita. Não sou capacitado para saber o que deve ser feito, mas como você vê numa Premier League os campos em perfeitas condições, uma Espanha o campo em perfeitas condições, uma Itália os campos em perfeitas condições, com um clima severo, muito pior do que o nosso, e aqui nós não conseguimos. Eu acredito que a manutenção deva ser sim melhor feita. Agora, você é graduado, preparação física, sintética e natural.
Eu escuto muito falar assim: ah, lesão no joelho é na grama sintética, isso é fatal, enfim. Qual é a principal diferença dos dois? E também já ouvi assim: ah, muito buraco na grama natural, aí vai dar tornozelo, vai dar panturrilha, enfim. Qual a diferença de uma para outra no sentido de lesão ou lesões? É, cai bem como você falou. Então, por vezes, a argumentação é o seguinte: é melhor jogar num gramado sintético que não tem buraco, que ele é liso, do que jogar num gramado natural todo esburacado, onde a bola vem toda quicando para você dominar, o que atrapalha. Verdade, tem razão, tá? Mas o gramado sintético, a superfície dele, por vezes para você acelerar e desacelerar, não é o mesmo do gramado natural. Não é o mesmo. Não conseguiu até hoje imitar de forma tão perfeita. Eu não posso acreditar o número de lesões, sejam articulares ou musculares, ao gramado sintético. Não posso fazer isso. E já vi artigos mostrando que essa correlação não existe. Não existe. Eu tenho que me basear na ciência e não no acho, né? Alguns atletas têm relatado hoje problemas da coluna, que antigamente não tinham tanto. Como uma época teve muita pubalgia, que hoje já não tem tanto. Mais uma vez, acho que merece mais estudos. Tem aumentado o número de gramado sintético no Brasil. Nós tínhamos antes só o Atlético Paranaense, hoje nós temos Atlético Paranaense, Botafogo do Rio, agora Atlético Mineiro, Palmeiras. Então, são campos que eram de gramado natural e todos eles são de grama sintética hoje em dia. Vai demandar um pouco mais de tempo para que nós possamos entender. Só, Vanderlei, eu acredito, o próprio Palmeiras, acredito que essas equipes elas não treinem todos os dias em gramado sintético, não. Eles treinam mais em gramado natural do que em gramado sintético. Mesmo Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, eles treinam mais em gramado natural do que em gramado sintético. Eu lembro da última vez que o Vitória de Salvador foi jogar contra o Botafogo lá no Engenhão. O Fábio Carilli, que você conhece bem também, ele levou o treinamento do Vitória para um dos campos lá do Barradão, lá do CT, que é grama sintética, né? Para os jogadores treinarem, e depois foram para o Rio de Janeiro e empataram 0-0 contra o Botafogo lá no Engenhão, gramado sintético, na sequência aí do Campeonato Brasileiro.